E aí galera, aqui é o Matheus e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Dessa vez a aula vai ser de lógica de programação novamente. E o e-mail para vocês estarem entrando em contato com a gente vai estar aparecendo aí na tela. E vamos lá. Na aula de hoje a gente vai explicar assim, basicamente o que são estruturas condicionais em PHP. E a gente vai ver dois exemplos delas. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é uma estrutura condicional? É uma estrutura que é baseada em binário. Tipo assim, como a programação é uma ciência exata, vem da matemática, então uma estrutura condicional ela tem apenas duas respostas válidas para uma condição, que é verdadeiro ou falso. Para começar a explicar, para dar os exemplos, eu vou deixando aí na tela o vídeo que eu gravei sobre os operadores lógicos e as estruturas de comparação, que vão ser muito úteis nessas novas estruturas que a gente vai aprender. E os exemplos que a gente vai aprender hoje são o if e o else. Na verdade, pode ser considerado como apenas um, né? Porque os dois muitas das vezes vêm juntos. Mas então vamos lá. O if a gente vai comparar pelo menos duas coisas. E vai estar aparecendo aí na tela a sintaxe e um exemplo de um programa bem básico assim, utilizando o if. Como vocês podem ver, nesse programa ele vai ser lido da seguinte forma: a variável a vai receber o valor 8. Aí entra a estrutura condicional, que está dizendo que se o a for igual a 8, então vai ser printado na tela verdadeiro. E caso ela não seja igual a 8, então a gente coloca o else, que significa se não. Então, como não vai ser verdadeiro, então vai ser falso. Nesse exemplo que a gente acabou de ver, não é necessária a utilização de chaves para os comandos que você quer dar para o if e para o else, porque tem apenas uma linha de código para ser interpretada dentro deles. Mas caso haja mais de uma linha, tipo de duas para cima, é obrigatório o uso de chaves para que todas as condições sejam lidas e executadas. Na tela vai estar aparecendo um exemplo aí que a gente vai estar utilizando as chaves no exemplo. Nesse exemplo, a gente vai ver se o A foi igual a 8, que no caso é verdadeiro, e também se ele for menor do que 20, que também é verdadeiro, então as duas condições são verdadeiras. Então vai entrar, aí a gente abre chave e vai printar a mensagem verdadeiro na tela, e o A vai passar a valer 10. Nesse exemplo a gente pode perceber que não houve necessidade da gente utilizar o else. E também, como a gente viu nesse exemplo acima, a gente pode ter uma comparação dupla no if e no else. Se a gente quiser comparar mais de uma coisa, no caso do exemplo aí, o A está valendo 8, então a gente comparou o A sendo igual a 8, que no caso é verdadeiro, e também o A sendo menor do que 20, que também é verdadeiro. No caso, entra. Se no caso, dentro da condição, estivesse A igual a 8 e a variável A maior do que 20, no caso seria falso e não seria executado o que está dentro das chaves, porque uma das condições é falsa e o E só vai aceitar quando as duas forem verdadeiras.